Olá, tudo bem com vocês? Belle Godoy aqui falando, eu espero que sim. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos juntos mais uma vez para o nosso vídeo de conhecimento na nossa corrente do bem, onde ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. E o assunto do nosso vídeo de hoje é escrevendo uma nova história. E a nossa citação bíblica se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Diz assim, ó: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me conserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que havia pedido. Gente, Jabes decidiu que ele ia escrever uma nova história. Mas aqui para cima, no versículo 9, diz assim, ó: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe chamou Jabes, dizendo: Porque com dores dei à luz. Então, quando Jabes nasceu, a mãe dele deu um nome para ele, Jabes, que significava dores. E ele tinha um nome infeliz. Ele já nasceu, vamos dizer assim, procrastinado para sofrer, para se lamentar, para passar dores ou para trazer dores para as demais pessoas que com ele andavam. Porém, Jabes não aceitou o nome colocado pela sua mãe, não aceitou uma história de vitimismo, não aceitou ser uma pessoa que trouxesse dores nem para ele nem para os outros. Por isso, está escrito aqui que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Ele não aceitando que ele era uma pessoa ruim ou que provocasse dores, ele se esforçou para ser uma pessoa ilustre, para ser uma pessoa diferente entre os seus irmãos. Não aceitou o seu nome, não aceitou a sua sentença, decidiu escrever uma nova história e é por isso que é sobre ele que nós viemos falar hoje. Jabes, gente, descobriu que existia um Deus, um único Deus que pode mudar a sua vida num piscar de olhos, em uma oração. E ele fez uma oração simples que qualquer um de nós podemos fazer aí em nossas casas, né? Ele disse: Ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que havia pedido. Você precisa orar, precisa pedir ao Senhor agora, hoje, o que você está precisando. Ore ao Senhor e peça. Ah, Cibele, mas e se ele não responder? Você tem que fazer a sua parte. Jabes fez a parte dele. Jabes queria escrever uma nova história e onde ele ia conseguir uma nova história, um novo começo ou uma situação diferenciada? Com um Deus diferenciado, com um Deus do impossível, com um Deus que abre o mar vermelho, com um Deus que faz andar sobre as águas, com esse Deus aqui, que segundo a Bíblia, fez acontecer coisas que eram praticamente impossíveis, né? Então aí, quem sabe você precisa escrever uma nova história na sua vida, tá passando por um impossível que aos seus olhos não parece possível, sair daquela situação. Eu não falo por questão de problema, porque para cada um o seu problema é o maior do mundo, né? Para cada pessoa que está passando, que está vivenciando aquele problema, o seu é o maior do mundo. Não adianta que vai falar assim: ah, mas tem gente que sofre mais. Não estou preocupado com isso, estou preocupado com o meu problema, né? É o que todo mundo pensa, gente. Vamos ser adultos, né? Então aqui ele fala sobre isso, sobre uma simples oração que ele deve ter demorado quanto tempo para fazer essa oração, mas que mudou completamente a vida dele. E eu quero falar para você sobre um Deus que pode mudar completamente a sua vida. Às vezes pode ser que não seja apenas numa oração, porque ele quer muito mais de você. Ele quer caminhar com você, ele quer ter relacionamento com você, ele quer ter intimidade com você. Ele quer falar com você todos os dias, como ele fazia com Adão e Eva. Ele quer ser seu amigo, seu pai, seu conforto, sua luz. Ele quer todas essas coisas. E ele quer que você invoque ele no dia da sua angústia, na hora do seu medo.
que você abra o seu coração, porque Jabes foi atendido, gente, porque eu tenho certeza que ele fez uma oração do fundo do coração dele e crendo que esse Deus é poderoso para realizar aquilo que ele pediria. Toda vez que você for orar a Deus, ore com convicção de que Deus é Deus, de que Ele existe e que Ele é o único que pode resolver a sua situação. E que com certeza, como Ele é seu Pai, Ele vai vir em seu auxílio e Ele vai atender a sua oração. Gente, Jabes, Deus parou de falar, ó, aqui na Bíblia fala sobre os descendentes de Judá, né? E para quem conhece Bíblia sabe que tem livros que ele fica só assim, ó. O filho de Judá foram Pérez, Carmim e Sobá. Gerou o Mai, gerou Alate, são famílias, sabe? Ele só fica falando sobre genealogia. Ele cita nomes de pessoas aleatoriamente. E Deus fez um parêntese. Deus estava citando aqui o Zur, par de Tecoa, teve 2 mulheres. Naara deu à luz. Ele parou um tempo, fez uma pausa na genealogia para falar sobre Jabes. Olha, aqui no capítulo 9, ele começa a falar. De todo mundo, ele passa assim rapidinho, sabe? O Zur, Naara, Temene, tem uns nomes difíceis, né? Anubi, Zobeba. Ele passa apenas citando, porque tem pessoas, gente, que vai passar apenas pela vida da gente, né? E aí ele pega e ele fala assim, mas Jabe foi mais ilustre entre os seus irmãos. A sua mãe lhe deu esse nome porque com dores ele o teve. Mas Jabes fez uma oração e Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Gente, às vezes você acha que você precisa ser um pastor, um evangelista, um missionário, um diácono, ter dom de profecia, ver anjos. Eu não sei o que você acha que você precisa para que Deus possa ouvir a sua oração e respondê-la. Mas aqui Jabes nos prova que ele não tinha cargo nenhum, ele era um homem de coração sincero e aberto que orou ao Senhor e Deus concedeu o que ele havia pedido. Então hoje eu quero encorajar você a orar de todo o coração para que Deus possa conceder aquilo que você está pedindo para Ele. Para que Deus possa te abençoar. Porque Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Deus quer trazer bênção sobre a vida dos seus filhos. Mas a gente passa o dia todo sem nem lembrar de Deus, nem fala com Ele, nem ora, nem tira um tempinho, que seja aqui, 2 ou 3 minutos que Jabes levou para fazer essa oração. A vida da gente é muito corrida e aí a gente tem tudo como prioridade, né? Cachorro, papagaio, vizinho, lixo, boleto, tudo vem aqui na sua cabeça como prioridade, que eu preciso fazer, eu preciso executar. Mas e esse Deus grandioso e glorioso que deu essa cabeça para você, que deu a sua casa, a sua família, deu o seu fôlego de vida, está aqui presente entre nós, todo momento, a todo instante. E esse Deus, você tem trazido à sua mente, você tem tirado um tempo, você tem pedido para que o Senhor possa abençoar? Abençoar a sua casa, abençoar a sua mesa, abençoar a sua família, abençoar o seu carro, abençoar os seus clientes, abençoar a sua empresa. Porque muitas das vezes a gente perde bastante tempo para falar e fofocar da vida das pessoas, ou para ficar contando casos, né, de terrorismo, coisas que aconteceram e foram feias, e a gente não perde nenhum tempinho para falar sobre as bênçãos do Senhor, para agradecer por tudo que Ele tem feito por nós, pelo fôlego de vida, por acordarmos, por termos casa, família, saúde. A gente não perde nosso tempinho para agradecer, mas a reclamação não passa desapercebida. Então vamos hoje nos tornar uma pessoa melhor, se mirar aqui em Jabes e não aceitar escrever uma nova história, e agora vai ser uma nova história de bênçãos junto com o Senhor.
debaixo da cobertura do Senhor. É o que eu desejo para minha e para sua vida hoje. Que Deus abençoe, prospere e multiplique tudo na sua vida. Mas não se esqueça de que dele e por ele são todas as coisas. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.